Livro do profeta Isaías, capítulo 56, versículo 1. Assim diz o Senhor: mantende o juízo e fazei justiça, porque a minha salvação está prestes a vir, e a minha justiça prestes a manifestar-se. Bem-aventurado o homem que faz isto, e o filho do homem que nisto se firma, que se guarda de profanar o sábado e guarda a sua mão de cometer algum mal. Não fale o estrangeiro que se houver chegado ao Senhor, dizendo: o Senhor, com efeito, me esperará do seu povo. Nem tampouco diga o eunuco: eis que eu sou uma árvore seca. Porque assim diz o Senhor: aos eunucos que guardam os meus sábados, escolhem aquilo que me agrada e abraçam a minha aliança, darei na minha casa e dentro dos meus muros um memorial e um nome melhor do que filhos e filhas. Um nome eterno darei a cada um deles, que nunca se apagará. Aos estrangeiros que se chegam ao Senhor para o servirem e para amarem o nome do Senhor, sendo deste modo servos seus, sim, todos os que guardam o sábado, não o profanando, e abraçam a minha aliança. Também os levarei ao meu santo monte e os alegrarei na minha casa de oração. Os seus holocaustos e os seus sacrifícios serão aceitos no meu altar, porque a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Versículo 8. Assim diz o Senhor Deus, que congrega os dispersos de Israel: ainda congregarei outros aos que já se acham reunidos. Vós, todos os animais do campo, todas as feras dos bosques, vinde comer. Os seus atalaias são cegos, nada sabem. Todos são cães mudos, não podem ladrar. Sonhadores preguiçosos, gostam de dormir. Tais cães são gulosos, nunca se fartam, são pastores que nada compreendem, e todos se tornam para o seu caminho, cada um para a sua ganância, todos sem exceção. Vinde, dizem eles, trarei vinho, e nos encharcaremos de bebida forte. O dia de amanhã será como este, e ainda maior e mais famoso. Isaías capítulo 57, versículo 1. Perece o justo e não há quem se impressione com isso, e os homens piedosos são arrebatados sem que alguém considere este fato, pois o justo é levado antes que venha o mal, e entra na paz. Descansam no seu leito os que andam em retidão. Mas chegai-vos para aqui, vós, os filhos da agoureira, descendência da adúltera e da prostituta. De quem chasqueais? Contra quem escancarais a boca e deitais para fora a língua? Porventura não sois filhos da transgressão, descendência da falsidade? Que vos abrasais na concupiscência junto aos terebintos, debaixo de toda árvore frondosa? E sacrificais os filhos nos vales e nas fendas dos penhascos? Porém, as pedras lisas dos ribeiros está a tua parte. Estas te cairão em sorte. Sobre elas também derramas a tua libação e lhes apresentas ofertas de manjares. Contentar-me-ia eu com estas coisas? Sobre monte alto e elevado pões o teu leito, para lá sobes para oferecer sacrifícios. Detrás das portas e das ombreiras pões os teus símbolos eróticos, puxas as cobertas, sobes ao leito e o largas para os adúlteros. Dize-lhes as tuas exigências.
ama-lhes a coabitação e lhes miras a nudez. Vai ao rei com óleo e multiplicas os teus perfumes. Envias os teus embaixadores para longe, até a profundidade do sepulcro. Na tua longa viagem cansas, mas não dizes. É em vão, achas o que buscas, por isso não desfaleces. Versículo 11. Mas de quem tiveste receio ou temor, para que mentisses e não te lembrasses de mim, nem de mim te importasses? Não é acaso porque me calo, e isso desde muito tempo, e não me temes? Eu publicarei essa justiça tua, e quanto às tuas obras, elas não te aproveitarão. Quando clamares a tua coleção de ídolos, que te livre. Levá-los-á o vento, um assopro os arrebatará a todos, mas o que confia em mim herdará a terra e possuirá o meu santo monte. Dir-se-á: aterrai, aterrai, preparai o caminho, tirai os tropeços do caminho do meu povo. Versículo 15. Porque assim diz o alto, o sublime, que habita a eternidade, o qual tem o nome de santo. Habito no alto e santo lugar, mas habito também com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração dos contritos. Pois não contenderei para sempre, nem me indignarei continuamente, porque do contrário o espírito definharia diante de mim, e o fôlego da vida que eu criei. Por causa da indignidade da sua cobiça, eu me indignei e feri o povo. Escondi a face e indignei-me, mas rebelde seguiu ele o caminho da sua escolha. Versículo 18. Tenho visto os seus caminhos e o sararei. Também guiarei e lhe tornarei a dar consolação, a saber, aos que dele choram. Como fruto dos seus lábios, criei a paz. Paz para os que estão longe e para os que estão perto, diz o Senhor, e eu o sararei. Mas os perversos são como o mar agitado, que não se pode aquietar, cujas águas lançam de si lama e lodo. Para os perversos, diz o meu Deus, não há paz. Isaías capítulo 58, versículo 1. Clama a plenos pulmões, não te detenhas, ergue a voz como a trombeta e anuncia ao meu povo a sua transgressão e à casa de Jacó os seus pecados. Mesmo neste estado, ainda me procuram dia a dia, tem prazer em saber os meus caminhos. Como povo que pratica justiça e não deixa o direito do seu Deus. Perguntam-me pelos direitos da justiça. Tem prazer em se chegar a Deus, dizendo: por que jejuamos nós e tu não atentas para isso? Por que afligimos a nossa alma e tu não o levas em conta? Eis que no dia em que jejuais, cuidais dos vossos próprios interesses e exigis que se faça todo o vosso trabalho. Eis que jejuais para contendas e rixas e para ferirdes com punho iníquo. Jejuando assim como hoje, não se fará ouvir a vossa voz no alto. Seria este o jejum que escolhi? Que o homem um dia aflija a sua alma? Incline a sua cabeça como o junco, e estenda debaixo de si pano de saco e cinza? Chamarias tu a isto jejum e dia aceitável ao Senhor? Porventura não é este o jejum que escolhi, que solte as ligaduras da impiedade, desfaças as ataduras da servidão, deixes livres os oprimidos e despedaças todo jugo?
Porventura não é também que repartas o teu pão com o faminto e recolhas em casa os pobres desabrigados? E se vires nu, o cubras, e não te escondas do teu semelhante? Então romperá a tua luz, como a alva, a tua cura brotará sem detença, a tua justiça irá adiante de ti, e a glória do Senhor será a tua retaguarda. Então clamarás e o Senhor te responderá. Gritarás por socorro e ele dirá: eis-me aqui. Se tirares do meio de ti o jugo, o dedo que ameaça, o falar injurioso, se abrires a tua alma ao faminto e fartares a alma aflita, então a tua luz nascerá nas trevas e a tua escuridão será como meio-dia. Versículo 11. O Senhor te guiará continuamente, fartará a tua alma até em lugares áridos e fortificará os teus ossos. Serás como um jardim regado e como um manancial cujas águas jamais faltam. Os teus filhos edificarão as antigas ruínas. Levantarás os fundamentos de muitas gerações e serás chamado reparador de brechas e restaurador de veredas, para que o país se torne habitável. Se desviares o pé de profanar o sábado e de cuidar dos teus próprios interesses no meu santo dia, se chamares ao sábado deleitoso e santo dia do Senhor, digno de honra, e o honrares, não seguindo os teus caminhos, não pretendendo fazer a tua própria vontade, nem falando palavras vãs, então te deleitarás no Senhor. Eu te farei cavalgar sobre os altos da terra e te sustentarei com a herança de Jacó, teu pai, porque a boca do Senhor o disse. Isaías capítulo 59, versículo 1. Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para não poder ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Porque as vossas mãos estão contaminadas de sangue, e os vossos dedos de iniquidade. Os vossos lábios falam mentiras, e a vossa língua profere maldade. Ninguém há que clame pela justiça, ninguém que compareça em juízo pela verdade. Confiam no que é nulo e andam falando mentiras. Concebem o mal e dão à luz a iniquidade. Chocam ovos de áspide e tecem teias de aranha. O que comer os ovos dela morrerá. Se um dos ovos é pisado, sai-lhe uma víbora. As suas teias não se prestam para vestes, os homens não poderão cobrir-se com o que eles fazem. As obras deles são obras de iniquidade, obra de violência há nas suas mãos. Os seus pés correm para o mal, são velozes para derramar o sangue inocente. Os seus pensamentos são pensamentos de iniquidade, nos seus caminhos há desolação e abatimento. Versículo 8. Desconhecem o caminho da paz, nem a justiça nos seus passos. Fizeram para si veredas tortuosas. Quem anda por elas não conhece a paz. Por isso, está longe de nós o juízo, e a justiça não nos alcança. Esperamos pela luz, e eis que há só trevas, pelo resplendor, mas andamos na escuridão. Apalpamos as paredes como cegos, sim, como os que não têm olhos, andamos apalpando. Tropeçamos ao meio-dia como nas trevas, e entre os robustos somos como mortos. Todos nós bramamos como ursos e gememos como pombas. Esperamos o juízo e não o há, a salvação, e ela está longe de nós.
Porque as nossas transgressões se multiplicam perante ti, e os nossos pecados testificam contra nós, porque as nossas transgressões estão conosco, e conhecemos as nossas iniquidades. Como prevaricar ou mentir contra o Senhor, ou retirarmos do nosso Deus, ou pregar opressão e rebeldia, ou conceber e proferir de coração palavras de falsidade. Pelo que o direito se retirou e a justiça se pôs de longe, porque a verdade anda tropeçando pelas praças, e a retidão não pode entrar. Versículo 15. Sim, a verdade sumiu, e quem se desvia do mal é tratado como presa. O Senhor viu isso e desaprovou o não haver justiça. Viu que não havia ajudador algum e maravilhou-se de que não houvesse um intercessor, pelo que o seu próprio braço lhe trouxe a salvação e a sua própria justiça o susteve. Vestiu-se de justiça como de uma couraça e pôs o capacete da salvação na cabeça. Pôs sobre si a vestidura da vingança e se cobriu de zelo, como de um manto. Segundo as suas obras deles, assim retribuirá. Furor aos seus adversários e o devido aos seus inimigos. As terras do mar dar-lhes-á a paga. Versículo 19. Temerão, pois, o nome do Senhor desde o poente e a sua glória desde o nascente do sol, pois virá como torrente impetuosa, impelida pelo Espírito do Senhor. Virá o Redentor a Sião, e aos de Jacó que se converterem, diz o Senhor. Quanto a mim, esta é a minha aliança com eles, diz o Senhor. O meu Espírito que está sobre ti, e as minhas palavras que pus na tua boca, não se apartarão dela, nem da de teus filhos, nem da dos filhos de teus filhos, não se apartarão desde agora e para todo sempre, diz o Senhor. Isaías capítulo 60. Versículo 1. Dispõe-te, resplandece, porque vem a tua luz, e a glória do Senhor nasce sobre ti. Porque eis que as trevas cobrem a terra, e a escuridão os povos, mas sobre ti aparece resplendente o Senhor, e a sua glória se vê sobre ti. As nações se encaminham para a tua luz, e os reis para o resplendor que te nasceu. Levanta em redor os olhos e vê. Todos estes se ajuntam e vêm ter contigo. Teus filhos chegam de longe, e tuas filhas são trazidas nos braços. Então moverás e serás radiante. De alegria o teu coração estremecerá e se dilatará de júbilo, porque a abundância do mar se tornará a ti, e as riquezas das nações virão a ter contigo. A multidão de camelos te cobrirá, os dromedários de Midian e de Efa, todos virão de Sabá, trarão ouro e incenso e publicarão os louvores do Senhor. Todas as ovelhas de Quedar se reunirão junto de ti, servir-te-ão os carneiros de Nebaiote, para o meu agrado subirão ao meu altar, e eu tornarei mais gloriosa a casa da minha glória. Quem são estes que vêm voando como nuvens e como pombas ao seu pombal? Certamente as terras do mar me aguardarão. Virão primeiro os navios de Tarsis, para trazerem teus filhos de longe, e com eles a sua prata e o seu ouro, para a santificação do nome do Senhor, teu Deus, e do Santo de Israel, porque ele te glorificou. Versículo 10. Estrangeiros edificarão os teus muros, e os seus reis te servirão, porque no meu furor te castiguei, mas na minha graça
tive misericórdia de ti. As tuas portas estarão abertas de contínuo, nem de dia nem de noite se fecharão, para que te sejam trazidas riquezas das nações e conduzidos com elas os seus reis. Porque a nação e o reino que não te servirem perecerão. Sim, essas nações serão de todas assoladas. A glória do Líbano virá a ti, o cipreste, o olmeiro e o bucho conjuntamente, para adornarem o lugar do meu santuário, e farei glorioso o lugar dos meus pés. Também virão a ti, inclinando-se, os filhos dos que te oprimiram. Prostrar-se-ão até as plantas dos teus pés todos os que te desdenharam, e chamar-te-ão cidade do Senhor, a Sião do Santo de Israel. De abandonada e odiada que eras, de modo que ninguém passava por ti, eu te constituirei glória eterna, regozijo de geração em geração. Mamarás o leite das nações e te alimentarás ao peito dos reis. Saberás que eu sou o Senhor, o teu Salvador, o teu Redentor, o poderoso de Jacó. Por bronze trarei ouro, por ferro trarei prata, por madeira bronze e por pedras ferro. Farei da paz os teus inspetores e da justiça os teus exatores. Nunca mais se ouvirá de violência na tua terra, de desolação ou ruínas nos teus limites, mas aos teus muros chamarás salvação e às tuas portas louvor. Nunca mais te servirá o sol para a luz do dia, nem com o seu resplendor a lua te alumiará, mas o Senhor será a tua luz perpétua, e o teu Deus a tua glória. Nunca mais se porá o teu sol, nem a tua lua minguará, porque o Senhor será a tua luz perpétua, e os dias do teu luto findarão. Todos os do teu povo serão justos, para sempre herdarão a terra, serão renovos por mim plantados, obra das minhas mãos, para que eu seja glorificado. Versículo 22. O menor virá a ser 1000, e o mínimo uma nação forte. Eu, o Senhor, a seu tempo, farei isso prontamente.